Sejam muito bem-vindos ao início do curso Treinamento Ponto Eletrônico Proteus 12. Vamos iniciar com a parte conceitual conforme cronograma já apresentado. Objetivo do módulo: fazer o controle das marcações de pontos, sejam elas por registro manual, mecânico ou eletrônico, gerando os apontamentos conforme os horários pré-estabelecidos da tabela de horário padrão, permitindo assim a integração dos resultados para com a folha de pagamento. Nós sabemos que o estudo sobre o controle do tempo é algo que vem sendo estudado desde o início dos tempos. Mas o que é o tempo? O tempo foi algo que inventaram para que as coisas não acontecessem todas de uma vez. Já na mitologia grega, foi tão estudado o tempo que criaram dois deuses: Cronos, tempo contínuo, ou seja, tempo cronológico, o do relógio, e Kairos, ou Kairos, qualidade do tempo, ou seja, o tempo não cronológico, mas o tempo aproveitado, o tempo produtivo, o tempo assertivo. Vamos agora falar sobre o tempo cronológico, tempo contínuo, no qual as empresas cobram de seus funcionários. Embora sabemos que o conceito de tempo para as empresas estão mudando. Muitas já não estão mais preocupadas com o tempo contínuo, mas buscam profissionais que realizam entregas com qualidade, ou seja, o tempo de qualidade, o tempo de Kairos. Controle de horários. O controle de horários foi algo de grande importância para os trabalhadores. Um exemplo clássico foi no século XVIII, com a Revolução Industrial, pois naquela época os trabalhadores eram explorados e submetidos a jornadas de 15 horas de trabalho por dia. Vamos entender um pouco de controle de horários. Existia uma pessoa que exercia o cargo de apontador. E qual era o seu trabalho? Ele ficava observando as entradas, saídas dos trabalhadores e anotava os horários, bem como os apontamentos diários de cada trabalhador. Depois, encaminhava ao setor de pessoal os apontamentos. Percebam no exemplo que o apontador anotou os seguintes apontamentos: 16 minutos de atraso, 15 minutos de saída antecipada e 1 hora extra. Estes são os apontamentos realizados. Daí o nome de apontamentos, ou seja, são as diferenças de horários entre o horário previsto versus realizado de cada trabalhador. Modelos de relógios. Relógio de ponto inventado no ano de 1988 pela IBM. Relógio de ponto mecânico cartográfico chegou no Brasil em 1930.
relógio de ponto cartográfico usado até hoje. Relógio de ponto biométrico digital. E o relógio de ponto online. Reconhecimento facial e geolocalização, ou seja, usando o celular. A lei do ponto eletrônico. A Lei Federal 13.874/19 altera o artigo 74 da CLT. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Parágrafo 2º. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e do Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação em períodos de almoço. Ou seja, até então a CLT previa a partir de 10 trabalhadores, a obrigatoriedade do ponto. Agora percebam que a lei flexibilizou um pouco mais para 20 trabalhadores, ok? Aqui, desse lado, nós temos uma pirâmide, em que a CLT, com seus artigos 58 até o 75, fala sobre jornadas de trabalho. Então, se você quer se aprofundar mais sobre ponto eletrônico, leia os artigos do 58 ao 75 da CLT, vai te ajudar. Bem, nós temos também a Portaria 1510. Essa Portaria 1510, de 21 de agosto de 2009, fala sobre a normatização, ou seja, ela criou o Sistema de Registro Eletrônico de Ponto, o SREP. Então, não existia, até então, uma regulamentação dos pontos, sistema de ponto eletrônico. Então, eu me lembro que as pessoas elas colocavam barreiras, ou seja, travas, para que você só batesse o ponto em determinados horários. Então, isso foi retirado. A partir dessa Portaria 1510, a empresa não pode travar o ponto para que o empregado não bata o ponto em determinados horários. Então, isso foi ajustado a partir da Portaria 1510. Até então, o empregador fazia isso com muita frequência. Ou seja, se você tinha que entrar às 8 horas, se você chegasse às 7h30 e você fosse bater o ponto, o sistema não deixaria você bater o ponto. Ele travava, não deixava você bater, só a partir das 8 horas. Com a Portaria 1510, não pode travar o ponto, ou seja, não é permitido. Então, a Portaria 1510, ela trouxe alguns conceitos interessantes. O registrador, ou seja, o relógio de ponto digital, ele surgiu a partir da Portaria 1510. O arquivo fonte de dados, o AFD, foi criado na Portaria 1510. Sistema alternativo de controle de jornada. Então, com essa Portaria 1510 surgiu também a Portaria do 373. Essa Portaria 373, que saiu em 25 de fevereiro de 2011, ela veio a criar sistemas alternativos de controle de jornada de trabalho, ou seja, seria o ponto online, né? Os sistemas online para batimento de ponto, que até então tinha sido proibido pela Portaria 1510. Mas a força, muito grande da parte trabalhadora, inclusive
Vou dar um exemplo, o Banco do Brasil mesmo, ele utilizava o sistema eletrônico quando saiu essa portaria 1510. E aí, consequentemente, não tinha como utilizar esse sistema porque a portaria vetou. E aí, é claro que voltaram atrás criando sistemas alternativos de controle de jornada. Sendo que esse sistema alternativo de controle de jornada tem que ter os mesmos requisitos de um relógio físico. Okay? Então, nós temos também os acordos coletivos de trabalho que prevê alguma normativa a respeito do ponto eletrônico. Nós temos aqui o layout dos arquivos do ponto. Né? Então, aqui é o cabeçalho do layout do arquivo de ponto, o AFD. Parece um pouco complicado, mas ele tem aqui uma referência. Aqui ele tem uma posição, aqui ele tem um tamanho, aqui ele tem o tipo e o conteúdo. Né? Percebam que é bem simples. Então, todo trabalhador, toda pessoa que trabalha com a administração de pessoal, é interessante que ele saiba como que funciona esse layout. Vamos entender um pouquinho o layout. Só para ficar mais claro, né? Não ficar de forma superficial. Aqui o objetivo é aprofundar. Percebam que está marcado aí em amarelo. Né? Percebam que onde tinha aí, estava marcado de amarelo, vem o que? Vem o CNPJ da empresa. No arquivo texto, no AFD, vem o CNPJ. Depois eu tenho o nome, a razão social. Vem ali o nome da razão social. Então eu tenho o CNPJ e eu tenho a razão social. Depois eu tenho aqui a data 1/2/2021. Eu tenho uma data. Aqui eu tenho o número do PIS. Olha, o número do PIS. Então não é difícil. Aqui, desse outro lado, eu tenho um número NSR, número sequencial de registro. E depois eu tenho um tipo de registro, tipo 3. E aqui eu tenho a marcação, 8 horas e 25 minutos. Então percebam que é muito fácil você identificar o que possui esse arquivo, os dados desse arquivo.